poder pentecostal, ó vem nos inflamar, também nos renovar, ó vem, sim vem, ó chama divinal, teus servos batizar. Igreja, com a paz do Senhor Jesus. Motivo sempre de alegria poder estar na casa do Senhor, podendo louvar, bendizer e agradecer o nome do Senhor Jesus, que é aquele que vive e que reina para sempre. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, o pastor da igreja, o pastor Levi Aguiar. Gostaria também de agradecer o pastor Levi Júnior, a irmã Alda, a irmã Elaci e todas as irmãs da bancada. Que Deus continue abençoando esses servos e essas servas do Senhor Jesus. E também ao pastor Valmir, que é meu amigo lá de serviço, que Deus continue abençoando a vida de cada um que aqui está presente. Convido os irmãos para abrirem as vossas Bíblias na carta de 2 Timóteo, no seu capítulo 3. Segunda Timóteo, no seu capítulo 3. Leiamos então para ganharmos tempo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. E os irmãos podem se sentar. O título da mensagem é Nos Últimos Dias. Quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. Ele escreve essa carta direcionada a seu amigo e filho na fé, Timóteo. Timóteo era um jovem pastor da cidade de Éfeso. E Timóteo estava num período que ele iria começar o seu ministério, estava pastoreando aquela igreja. E Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, ele entende que ele tem que mandar uma mensagem para Timóteo. Nós vemos lá no livro de Atos, no seu capítulo 4, no seu versículo 6, nós vemos lá que Paulo, ele pede para Timóteo trazer os livros e a capa dele, porque Paulo estava preso. Paulo estava preso quando ele envia a carta a Timóteo. Nós bem lembramos que Paulo escreve 3 cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo, a carta de Tito. Essas 3 cartas são para conselho, para instruir os jovens pastores que Paulo havia ordenado, que era Timóteo e Tito. E nesse período Paulo estava preso. Paulo, pressentindo já que iria morrer, nós vemos lá no livro de Atos, e nós podemos confirmar no livro de Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 8, ele fala sobre isso. Ele instrui a Timóteo. E o que ele instrui a Timóteo? Para que Timóteo fosse um obreiro aprovado, um obreiro fiel à mensagem que ele havia recebido da parte do Senhor através da vida de Paulo. Nós vemos que Paulo, ele instrui esse obreiro querido que ele tinha, que era o filho na fé, Timóteo. E as palavras de Paulo são palavras cheias de amor, de instrução, são palavras de ânimo, porque os obreiros daquele período estavam passando por momentos difíceis. Se nós bem lembrarmos, nós olhamos para a história, e no ano 67, se nós voltarmos um pouquinho, Paulo escreve essa carta no ano 67, mas se nós voltarmos 3 anos antes, no ano 64, Roma é incendiada,
e Nero culpa os primeiros cristãos por causa desse incêndio. Então os cristãos estavam vivendo momentos turbulentos, momentos difíceis naquele período, e Paulo escreve essa carta para incentivá-los a continuar na fé que um dia eles receberam. E nós hoje também estamos sendo instruídos por Deus a continuarmos na fé que um dia nós recebemos, o evangelho fiel e verdadeiro, o evangelho que o Senhor Jesus deixou para nós. A advertência de Paulo também na carta de Timóteo é uma advertência porque haviam homens no meio da igreja que estavam indo contra o que Timóteo estava pregando. Estava falando que Timóteo tinha uma doutrina errada, estava indo contra Timóteo. Mas aí Paulo escreve para esses homens também e para instruir Timóteo. Nós vemos lá no capítulo 4, no versículo 3, que ele diz o seguinte, que esses homens têm comichões nos ouvidos. E quando nós olhamos para a igreja do século 21, a igreja atual, nós vemos pessoas que estão no nosso meio, mas que têm comichões nos ouvidos e não querem ouvir a sã doutrina, a palavra de Deus. E nós somos instruídos por Deus, e Paulo instruiu a Timóteo para nos afastarmos deste pessoal. No capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele já incentiva Timóteo, nos últimos dias virão tempos trabalhosos. Para nós compreendermos, os últimos dias começa com a morte e ressurreição do Senhor Jesus e a descida do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, versículo 4. Ali dá o início aos últimos dias. E os últimos dias terminarão com a vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a igreja aguarda ansiosa. Paulo profetiza no capítulo 4 de 1 Timóteo, no versículo 1, que as coisas ficarão piores à medida em que os últimos dias se aproximam. Está lá em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Na Epístola de João, capítulo 2, versículo 18, e Judas, versículo 17 e 18. Os últimos dias serão assinalados com o aumento da iniquidade. E quando nós olhamos para o mundo de hoje, nós vemos um aumento da iniquidade. Nós ligamos os jornais e vemos um aumento da iniquidade. Porque Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, disse que nos últimos dias isso aconteceria. Esses tempos seriam espiritualmente difíceis para aqueles que querem ter uma vida de santidade, uma vida fiel a Deus. Os últimos dias seriam dias difíceis. E quantos de nós não estamos passando por momentos difíceis por sermos fiéis à doutrina que Deus nos entregou, ao evangelho que o Senhor entregou em nossas mãos? Porque estamos passando pelos últimos dias. Paulo ele faz uma advertência para os obreiros, para que eles permaneçam leais a Cristo e a sua revelação. Ele faz uma advertência ao corpo de obreiros daquela igreja, para que permaneçam na palavra de Deus, para que permaneçam fiéis, assim como Timóteo era fiel. Timóteo tinha sua mãe Eunice e a sua avó Loide, e elas o criaram. Lá nós vemos no próprio livro de Timóteo, na carta de Timóteo, que elas o criaram instruídos na palavra de Deus. E nós que estamos aqui hoje, estamos sendo instruídos no poder, na palavra. O que eu tenho certeza é que o pastor dessa igreja instrui essa igreja, que os obreiros dessa igreja instruem essa igreja, e que essa igreja é uma igreja que permanece fiel ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas nos últimos dias, Paulo também diz que haverá uma apostasia muito grande. Atos capítulo 4, versículo 33, e Romanos capítulo 5, versículo 20. O verso 2
do capítulo 3 de 2 Timóteo diz o seguinte: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos e profanos. Paulo apresenta uma lista de pecados que nos últimos dias ocorrerão em maior escala. Pecados que sempre existiram, mas que nos últimos dias eles seriam em maior escala. Tem um livro do pastor Timothy Keller, que faleceu recentemente, que é Ego Transformado. Paulo, inclusive, está falando sobre isso, porque o nosso ego, quando ele está inflado, ele faz com que nós passemos por cima de todo mundo, que nós passemos por cima das pessoas, de coisas, amemos mais coisas do que pessoas, porque o nosso ego está inflado. Mas a revelação bíblica, o mundo hoje diz bem assim, que as causas de todas as coisas é porque as pessoas estão sendo oprimidas. Mas na verdade a Bíblia diz que o problema desses pecados são o nosso ego, é o ego humano. É isso que a revelação, a palavra de Deus diz. Ela diz ao contrário do que o mundo lá fora está dizendo. Nosso ego tem que ser transformado, porque agora nós somos nova criatura. Lembremos-nos de Gálatas capítulo 5. Os frutos do Espírito, nós temos que produzir os frutos do Espírito em nossas vidas, nós temos que ser transformados. O versículo 3, ele diz: sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Nos últimos dias, o crente deve estar disposto a enfrentar um volume esmagador de impiedade. E nós não podemos nos deixar levar por essa impiedade que o mundo lá fora tem, porque nós somos a igreja, a eclésia de Cristo, nós somos chamados para fora, nós somos chamados para fazer a diferença em um mundo onde que o pecado estará abundante. Mas a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, a graça de Deus fez o quê? Ela superabundou. Nos últimos dias o pecado estará maior, mas a graça de Deus superabundará em nossas vidas. Satanás, ele promoverá uma grande destruição nas famílias. E nós vemos a destruição familiar. Começa nos colégios com ideologias pecaminosas, que vai contrária à palavra de Deus. E os pais, eles têm que tomar cuidado. Se eles não orientar os filhos hoje, no futuro colherão frutos maus. Porque a Bíblia diz: ensina o menino no caminho em que deve andar. E quando ele crescer, não vai se desviar dele, porque ele conhece o caminho. O versículo 4: os homens serão traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites que amigos de Deus. Os homens hoje, eles procuram mais os próprios prazeres, sejam eles carnais, sejam eles de dinheiro, sejam eles sexuais ou de qualquer natureza. E isso é um sinal dos últimos dias em que estamos vivendo. Os homens serão egoístas, é o que o apóstolo Paulo está dizendo na carta a Timóteo. E nós temos que tomar cuidado para nós não nos enveredarmos por esses pecados que estão acontecendo hoje, porque nós somos a igreja de Cristo. Nós estamos vivendo dias difíceis. O versículo 5: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. No versículo 5, o apóstolo Paulo diz bem assim, que no nosso meio haveriam pessoas com uma falsa aparência de piedade. Se vestiriam como crentes, andariam como crentes, mas seriam impiedosos, seriam profanos e produziriam esses pecados a qual Paulo diz nos versículos anteriores. E Paulo diz a Timóteo o seguinte: destes afasta-te. Porque eles têm aparência de piedade, têm aparência de crente, mas não são crentes. Porque eles estão negando a eficácia do poder de Deus, que pode libertar o pecador. São pessoas que estão tolerando
o pecado, são pessoas que vivem no pecado, são falsos mestres, que estão no meio da igreja, mas quando alguém peca, ele em vez de condenar o pecado, ele aceita e tolera o pecado. Paulo nos diz para nos afastarmos deste povo, porque nós somos um povo eleito. A Bíblia diz que sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. E nós nos fizemos santos pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O versículo 8, resistem à verdade. O versículo 8 diz o seguinte: como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos, de entendimento retrógrado quanto à fé. Assim como aqueles feiticeiros que resistiram a Moisés, quando Moisés falava da palavra de Deus lá no Egito, tem falsos profetas no meio da igreja do século 21, que pregam mentiras, falsas teologias. Alguns já dizem que Cristo já não irá voltar mais, quando a esperança da igreja é que Cristo um dia irá voltar. Nós cremos na nossa esperança, é uma bendita esperança que o Senhor irá voltar para nos redimir. Romanos diz isso, que toda a natureza e nós esperamos a nossa redenção, que está em Cristo, que breve voltará. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, ele fala sobre isso. O versículo 12, ele diz o seguinte: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Se eu e você queremos ter uma vida de santidade, uma vida segundo as Escrituras, nos últimos dias nós padeceremos perseguições. Nós vemos o aumento da perseguição ao Evangelho aqui no Brasil. Nós vemos o Evangelho ser perseguido na China. Irmãos morrem na China, são presos. Na Coreia do Norte, da mesma forma, no norte da África. Aqui na América, lá na Nicarágua. Porque o Evangelho é uma afronta para o mundo pecador, porque eles não querem se arrepender dos seus pecados, porque Paulo diz que nos últimos dias eles teriam comichões nos ouvidos, e amontoariam para si falsos mestres e falsos doutores, que os enganaria com fábulas e contos. Mas nós somos chamados por Deus para acreditar na sua santa e gloriosa palavra. Mateus capítulo 5, versículo 10 e 12, capítulo 10, versículo 22, e Atos capítulo 14, versículo 22, Filipenses capítulo 1 e verso 22 vai nos falar sobre essas coisas. Nossa lealdade a Cristo nos últimos dias nos privará de muitas coisas. Os privilégios que hoje talvez nós temos, com o passar dos dias, por sermos fiéis à palavra de Deus, não os teremos mais. E nós temos que estar preparados, porque Cristo breve irá voltar. Devemos nos perguntar se nós já sofremos perseguição por causa do Evangelho. Pela nossa firme convicção na palavra de Deus. Se nós não sofremos, talvez isso é um indicativo de que nós não estamos convictos na mensagem que o Senhor Jesus deixou para nós. Irmãos, para nós, Igreja Verdadeira de Jesus, pecado continua sendo pecado, independente de qual for, se for corrupção, homossexualismo, prostituição, idolatria, pecado continua sendo pecado. E nossa posição é de que a palavra de Deus, ela é verdadeira, e nós permaneceremos fiéis até Cristo voltar. Cristo morreu por uma justiça e nós devemos confiar nele. Para nós estarmos concluindo, independente do que soframos, nós devemos permanecer fiéis à palavra de Deus. Talvez o nosso país se arruine, talvez a nossa cidade se arruine, mas nós permaneceremos fiéis à palavra do Senhor. Nós somos cristãos que somos fiéis à palavra de Deus.
O nosso maior temor não é a morte, porque talvez nos últimos dias nós sofremos mortes como alguns irmãos no mundo sofrem. Mas o nosso maior medo deve ser pecar contra Deus. Não deve ser a morte, porque a morte nada mais é, John MacArthur diz que a morte nada mais é, ela nada pode fazer com o cristão, a não ser pegá-lo e entregá-lo ao seu Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque nós temos a esperança de vida e vida eterna. E para nós concluirmos, quanto mais escura a noite, mais brilhante resplandece a fé, e mais cedo chega a manhã. Olhemos para cima, levantemos a nossa cabeça, a nossa redenção breve virá. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.